Olá, está no ar Viva com Excelência e é uma alegria muito grande entrar na sua casa mais uma vez. E eu quero desafiar você a divulgar o nosso programa, ligue para pelo menos 3 pessoas e nos acompanhe até o final. Hoje nós vamos bater um papo sobre finanças, que é um assunto que tem a ver com você, eu tenho certeza disso. Nós vamos entrevistar daqui a pouquinho o reverendo Ivonildo Teixeira, que tem mais de 34 livros nesse assunto. E você vai ficar com as notícias da Bethesda, acompanhe o que está acontecendo, fique ligado. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Venha participar conosco. Quer saber mais? Nos envie um e-mail para celulas@batistabethesda.org.br ou ligue para 3421-5618. Venha participar conosco das nossas celebrações todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Nas nossas celebrações temos culto para crianças de 0 a 9 anos e tradução do culto para os surdos. O clube fica nos seguintes endereços: entrada 1, na Avenida Brasília 571, ou entrada 2, na rodovia SP-304, no quilômetro 167. Venha com a sua família. E acompanhe a Bethesda nas redes sociais. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No Twitter, @IBBethesda. E no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Hoje no Viva com Excelência, eu tenho aqui o Ivonildo Teixeira, reverendo Ivonildo Teixeira, pastor da Igreja do Nazareno já há 32 anos e tem falado desse tema de finanças já há pelo menos 25. É um prazer muito grande ter você aqui, Ivonildo, aqui no Viva com Excelência, uma honra muito grande. Prazer todo meu, pastor, viu? Estamos aqui para tentar somar algo com aqueles que desejam conhecer um pouco sobre esse assunto de finanças à luz da palavra de Deus. Para você que está em casa, que talvez chegando agora, o reverendo Ivonildo Teixeira tem 35 livros, na verdade, escritos, 29 nesse assunto de finanças. Quero começar a nossa conversa perguntando, Ivonildo, como é que começou isso, sua ênfase ministerial nessa área de finanças, como é que foi esse processo todo? Eu nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse escrever um livro, e muito menos ministrar sobre esse assunto, porque eu sou pastor. E acho que, como todo pastor, deveria saber o básico para ensinar a igreja aqueles princípios, né, que são fundamentais para o dia a dia. Só que, do nada, no início do meu ministério na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, onde já moro há 30 anos, aconteceu uma experiência lá de um pastor, que o meu pastor foi lá ministrar, e naquela ministração eu senti desafiado por Deus a conhecer sobre esse assunto. Eu fiquei assim impressionado com o que ele ministrava, e tudo que ele ministrava mostrava na palavra de Deus, e aquilo me impactou. E eu comecei então a estudar aquele assunto, e ali começou essa história de finanças, de escrever o primeiro livro, e do primeiro livro foi para o segundo, até agora. Qual foi o primeiro livro, pastor? Chega, Mendigo Jamais, prefaciado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E é um livro que hoje está esgotado a 15ª edição dele. É um best-seller, traduzido para o espanhol, para o italiano. Então, é um livro que ganhou o coração da igreja evangélica brasileira. E você tem ministrado esses seminários já no Brasil todo e fora. Me fala um pouquinho do que consistem esses seminários, do seu trabalho para com as igrejas e até para quem é de fora da igreja, né, entender a importância. Eu tenho hoje chegado à casa de mais de 1.250 igrejas, que eu venho ministrando, igrejas diferenciadas, já em 4 continentes. Deus, pela sua graça, tem já me levado no continente africano. Na Europa tenho ido quase que anualmente. Os Estados Unidos eu vou anualmente, às vezes vou até 5 vezes, às vezes, dependendo, durante o ano.
E a América do Sul, já visitei quase toda. O Brasil, falta apenas 4 estados para ser alcançado. E todo lugar, a necessidade de se falar sobre finanças. Dinheiro é uma linguagem universal, né? Então, não tem como você desvincular o homem do dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para as 3 questões fundamentais da vida. Quando nós nascemos, para viver e até para morrer. Para nascer, os pais têm que preparar o enxoval. A vida, você vai se alimentando, é roupa, né, vestuário, calçados, escola, casamento, viagens. E chega o final da vida que você tem que preparar aquela terrinha, né? Não tem jeito. Enfim, sem o dinheiro nós não conseguimos, não tem como viver. E todas as igrejas, elas têm suas necessidades para se manter como qualquer família do bem. Então, contas a serem pagas, projetos a serem alcançados. E o problema é que, por ser um assunto complexo, por muitas pessoas maldosas falarem de uma forma inescrupulosa com relação ao assunto, por criticarem muito as igrejas. Então, muitos pastores se esquivam. Estou falando de igrejas sérias, de pastores sérios. Eles se esquivam, se intimidam, não falam. Estou falando de uns espertalhões que volta e meia aparecem na TV, rádio, e que, se puderem, arrancam o couro das pessoas. Estou falando de gente séria, de gente honesta, de gente que pauta por princípios éticos da vida. Então, muitos não querem falar sobre o assunto. Com isso, o que acontece? A igreja sofre. A igreja não fica engessada, não consegue avançar nos seus projetos, nos seus ideais. Por quê? Porque ela desconhece o assunto. E se a igreja desconhece o assunto de finanças, ela vai ser vencida. Ela vai ser engolada. E é importante até para quem está em casa falar igreja, isso tem a ver com as pessoas, né? Com certeza. Quando a igreja sofre, os membros... Sim, porque a igreja é formada por quem? Por pessoas do bem, né? São profissionais liberais, são autoridades civis, são empresários, são comerciantes, trabalhadores de um modo geral, estão ali dentro da igreja, desempregados que chegam aos montes, né, para a igreja. Então, se a igreja ela não tem uma palavra de orientação para essas pessoas que mais ou menos têm e que nada têm, essas pessoas não vão poder romper. Pastor Ivonildo, fazer uma pergunta que nós vivemos tempos de prosperidade no Brasil, de crescimento econômico, classe D ascendeu, né? A classe C ascendeu, e muito consumo. Mas o que a gente vê nos últimos 12 meses é um declínio aí do índice de crescimento econômico, e a gente vê muitas pessoas endividadas, que não é novidade, principalmente na questão do cartão de crédito, na utilização de cheque especial, os juros são altíssimos. E aí, talvez, o que você tem a falar para quem está em casa? Porque eu vejo muita gente crescendo financeiramente, mas que não consegue, não sabe administrar as finanças, são engolidas pelo consumismo, são talvez escravas do cartão de crédito. O que você tem a falar, talvez? Eu sei que é muito amplo esse assunto, mas o que falar, talvez, algumas razões por que isso acontece? Olha, há muitas pessoas que crescem na vida e às vezes não estão preparadas para administrar aquilo que elas recebem. E eu aprendi com o meu pai na roça, que quando você quer saber alguma coisa, você precisa aprender com quem sabe. E muitas pessoas, às vezes por um orgulho, porque cresceu e acha que é alguma pessoa, conseguiu alguma coisa, tem algum dinheiro, ela não precisa de aprender mais com ninguém. E não é isso que a voz da sabedoria nos ensina. A aprender com quem sabe é uma grande virtude. Sentar-se e ouvir pessoas, ler a respeito daquilo que é a roda gigante desse universo que é o dinheiro. Então, se eu não sei como administrar o dinheiro, ele vai me vencer. Então, a palavra diz, errais por não conhecer as Escrituras. Eu preciso saber como manusear o dinheiro para ele não ser um dominador na minha vida, eu não ser um escravo dele. Então, como se eu recebo dinheiro
eu não sei como administrá-lo, ele vai acabar monitorando a minha vida. E normalmente para a ruína. E aí muitas pessoas se metem em negócios que não deveriam se meter, compram na hora que deveria esperar um momento oportuno para entrar no negócio. Outros, por serem hiperconsumistas, aí, se isso não for tratado, essa pessoa não vai conseguir romper, porque o consumismo nada mais é do que um câncer que vai levando, vai comendo com pessoas, e aí ela começa a entrar numa bola de neve com dívidas. Então, para isso, é importante você estar ligado a pessoas que dão certo na vida, pessoas que funcionam dentro da área financeira, procurar ler sobre o assunto, estar atualizado sobre esse assunto para que você, de alguma maneira, possa conseguir manter uma vida aí saudável no mundo das finanças. Antes da gente continuar a nossa conversa, nós vamos para um quadro que é o 180 graus, que são histórias de vidas que foram transformadas. Você que está em casa vai acompanhar mais uma vez esse quadro. Já era convertido, batizado, eu frequentava a igreja, mas na verdade eu não queria me envolver com nada, né? Nada que fosse relacionado com a igreja, com a parte espiritual, e nisso o inimigo ele ia criando uma distância entre eu e a minha esposa. Ele colocava discussões, brigas, grosserias de ambas as partes. Nós não éramos casados, eu e minha esposa, nós morávamos juntos. Eu, na minha ignorância espiritual, eu achava que não era um papel que iria fazer com que nós nos sentíssemos casados, né? A minha esposa quis pôr um basta nisso. Eu me senti, naquele momento, sem chão, literalmente, e aí foi que eu percebi que o que realmente, a obra que o inimigo estava fazendo na nossa vida. Deus, Jesus tirou a minha venda dos olhos, eu comecei a enxergar e eu comecei um verdadeiro quebrantamento da minha vida, do meu coração. Decidi buscar muito mais a Jesus em função dessa dificuldade, e Ele me trouxe praticamente de perto do fundo do poço. Hoje eu posso dizer que nós vivemos uma vida, nós já estamos casados no civil e no religioso, na igreja. Nos casamos na igreja que nós frequentamos e a nossa vida mudou totalmente. Eu fiz um voto de fé com Jesus, que nós iríamos no retiro de casais, porém nós não éramos casados ainda. O retiro de casais estava marcado para o dia 18 de outubro de 2013 e minha esposa não queria saber ainda de casar, mas próximo a essa data Deus mudou de uma tal maneira que ela resolveu casar e nós casamos no dia que era para nós irmos para o retiro de casais. Acabamos passando a nossa lua de mel lá no retiro de casais. Você acompanhou 180 graus, que são histórias de vidas que foram transformadas, e Jesus pode mudar a sua vida. Eu tenho falado toda semana isso para você, eu creio nisso. Vonildo, a gente falou aí da questão do consumo, de administrar as finanças. Você está lançando um livro, né, lançou até aqui em Piracicaba, na Igreja Batista Betesda, que é esse, Cuidado com as Barras de Ouro. Correto. E queria que você falasse um pouco desse livro, que tem a ver com essa questão aí, né? Cuidado com as Barras de Ouro foi uma inspiração que eu tive em cima daquele personagem chamado Acã. A Bíblia diz que não se poderia pegar nada dos despojos da guerra, não colocar as mãos em coisas contaminadas. E Acã, então, ele pega e guarda debaixo da sua tenda, ele guarda alguns utensílios de prata e de ouro. E daí o nome do livro, Cuidado com as Barras de Ouro. E ao fazer isso, ele foi punido de uma forma muito dura, com a sua própria morte,
porque ele tocou naquilo que é indevido. E trazendo isso para a realidade da igreja, nós temos visto hoje no Brasil muitos cristãos que têm tocado naquilo que é indevido. Algo que a Bíblia não dá espaço e não negocia é as barras de ouro que nós chamamos de dízimos. O dízimo ele é santo, segundo Levítico 27, 32, o dízimo é santo ao Senhor. Foi Moisés, o maior legislador que Israel conheceu até hoje. Moisés disse que o dízimo é sagrado, ele é inegociável, ele é intocável. E há muitas pessoas que brincam de dízimo, ou brincam com o dízimo. Hoje há líderes que zombam do dízimo. E zombam uma maneira de não acreditar no dízimo, não pregam. Diz que o dízimo é arcaico, o dízimo foi ultrapassado. Quando na realidade, o dízimo antes da lei ele já vigorava. Abel já é dizimista em Gênesis 4. Se Abel era dizimista, ele aprendeu dízimo com quem? Ele aprendeu com os pais dele. Abraão, em Gênesis capítulo 14, antes da lei, Abraão deu dízimo de tudo. O Jacó, ele fez um voto ao Senhor, que de tudo que ele ganhasse, ele entregaria o dízimo. E vejo alguns que, como não tem argumento, saem falando, dando tiro para tudo quanto é lado, dizendo que nem Jesus era dizimista. Jesus era perfeito em tudo. E se Jesus ele não fosse dizimista, nós teríamos lá no Gólgota, não 2, mas 3 ladrões. Porque a lei dizia que quem não entregava o dízimo era ladrão. E Jesus era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E quando ele estava morrendo, o centurião disse, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Filho de Deus perfeito, o homem que não conheceu o pecado. E o próprio Jesus disse, se o dízimo estava na lei, também, ele disse, eu vim para cumprir toda a lei. E ele cumpriu tudo. E foi até dizimista do templo. Ele viveu 33 anos e meio. Viveu 3 anos e meio integralmente com os discípulos. Então, é um assunto profundo e complexo para quem não estuda. Mas qual é a dificuldade, pastor? Eu vejo falta que de conhecimento. Tem os extremos de ou aqueles que são avarentos e usam esse argumento que você vai falar, ou talvez aqueles que usam o dízimo como uma barganha, na verdade, né? Dizendo, opa, um grande negócio. E de repente, quando não se vê se cumprir aquilo, deixam de contribuir e falam que não funciona a palavra de Deus. O que você diz a respeito disso? Eu estou falando de líderes de peso no Brasil, que como não tem argumento, não conhece o assunto. E você, como é que você sabe isso? Olha os escritos desses homens que defendem a tese contrária ao dízimo. Eles falam o que eles pensam, o que a teologia acha, não o que a Bíblia. Eles não expõem a palavra de Deus. Para mim é falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, quando não se conhece a palavra, fala o que quer. Agora, existem os espertalhões. Aqueles que ensinam, pregam para querer extorquir, para querer arrancar, para o seu bel prazer. E por que essa ânsia, para a gente estar caminhando para o final aqui, das pessoas enriquecerem rapidamente? Você tem a raiz no consumismo do homem, na ganância, de onde é que vem isso? Eu abordo isso, pastor Ricardo, sobre essa questão aqui no livro Cuidado com as Barras de Ouro, e recomendo você ler esse livro. Jesus chamou a atenção da igreja, do homem em geral, que não necessariamente só um cristão lê a Bíblia, qualquer pessoa pode ler a Bíblia. E Jesus nunca deu bola para Satanás, nunca. Mas ele chamou a atenção do homem com relação a um demônio. Ele diz que nós temos que tomar cuidado com Mamon. Mamon é uma potestade do inferno que tem um poder de manipulação sobre o dinheiro. E Jesus falou assim, não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você vai servir às riquezas. Então, o homem no afã de querer crescer, de querer avançar, de querer ter, ao invés de querer ser, ele faz loucuras mil. E aí é onde, para mim, está a raiz do problema. O amor ao dinheiro, a palavra diz, é a raiz de todos os males. Então, o segredo é ter uma cabeça
preocupada em querer servir ao Deus único, verdadeiro, amá-lo com todo o seu coração e pautar pela sua palavra, obedecendo essa palavra, com certeza, essa pessoa, ela só tem que dar certo na vida. Ivanildo, para a gente terminar talvez essa nossa conversa e continuar na semana que vem, e talvez aguçar um pouquinho, talvez a curiosidade, o desejo dos telespectadores, que conselhos você tem para aqueles que estão lutando com as suas vidas financeiras, talvez umas palavras para aqueles que estão em luta, né, querem encontrar liberdade financeira? Essa é uma pergunta que normalmente eu me deparo com ela, e o conselho que eu dou é imitar o mestre, né, da vida, o mestre da excelência que é Jesus. Parar de querer ser o dono da sua própria vida financeira, achar que o dinheiro é seu, quando na verdade o dinheiro não é nosso. Nós não temos nada nesse mundo. Nós viemos aqui por graça de Deus, e tudo que nós recebemos é por graça dele. Então ele nos permite trabalhar, nos permite galgar uma função, um posto, e tudo que vem dele. Então, pararmos de achar que somos dono de nós mesmos, não somos dono de nada. E o ar que nós respiramos é dado por ele, é de graça, é um dom de Deus. Então, entregar essa área tão vital, tão importante nas mãos do Senhor, agradecer a Ele por cada centavo que se ganha e louvar a Ele pelos recursos que têm chegado às suas mãos, parar de murmurar, ao invés de reclamar, está ganhando pouco. Deus, obrigado, porque quando muitos não têm nada, não ganham nada, eu tenho esse dinheiro aqui. É pouco, mas o Senhor tem me dado graça para tê-lo. E começar, não é, a agradecer a Deus por isso. Agradecendo, já vai começar a fazer uma grande diferença. Não é? E Deus tem um prazer em abençoar, um prazer enorme de investir em quem, no mínimo, é agradecido. Seria uma palavra que eu daria e que eu tenho dado para as pessoas. Isso já vai fazer uma diferença muito grande. Bonito, obrigado. E a gente vai continuar essa nossa conversa na semana que vem no Viva com Excelência. Então você que está em casa aí, anota, não esquece, divulga para os seus amigos. Esse programa vai estar na íntegra nas redes sociais. E eu quero indicar um livro, né, que a gente sempre faz. Esse mesmo livro que a gente conversou aqui, que é o Cuidado com as Barras de Ouro, do reverendo Ivanildo Teixeira. Está passando os contatos aqui, você pode adquirir. Você vai acompanhar agora o Percepções, que é uma palavra voltada para o seu coração, que essa palavra possa abençoar a sua família e a sua semana. Olá, é claro que a palavra de Deus toda, ela é inspirada pelo Senhor e é apta para nos trazer a cada dia uma revelação nova, um ensino novo, nos renovar, trazer refrigério para a nossa alma. Mas existe um texto que é chamado o coração da Bíblia. Um texto que, se de repente tivesse que ter apenas um versículo que todo mundo precisasse saber, era esse, o João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E essas verdades em versículos como esse, no coração da Bíblia, elas são tão profundas, mas por causa de ser um versículo tão conhecido, às vezes corremos o risco de perder a profundidade de um versículo como esse. Quando no início esse versículo ele diz, porque Deus amou, aqui já existe uma verdade tão grande, porque esse Deus que ama, ele decidiu nos amar, ele decidiu oferecer um amor que não estraga de um dia para o outro, um amor que não se deixa perder pelos vãos dos dedos, mas um amor pleno, um amor completo, porque Deus, ele não somente tem amor para nos dar, mas ele é a fonte de todo amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. E o texto continua dizendo, porque Deus amou o mundo. E é interessante quando nós vemos essa palavra na Bíblia, o mundo, nós estamos vendo a extensão, o alcance desse amor de Deus. Deus ama todo mundo, Deus ama de uma maneira completa, plena. Poderia usar aqui a palavra que esse amor de Deus é um amor atemporal, ou seja, um amor que ultrapassa os limites do tempo. Desde o início da criação, desde o primeiro homem, Adão, até o último homem que vier a nascer na história da humanidade.
E ele continua dizendo, Deus amou esse mundo de tal maneira. Ou seja, o amor, a quantidade, a grandiosidade desse amor é imensurável. É tão grande, é tão profundo, que a Bíblia nos fala desse amor de tal maneira que ele dá, que ele oferece o que ele tem de melhor, o seu único filho. Agora, existe uma razão desse amor tão grande, existe um porquê. Porque Deus amou esse mundo, o mundo, a mim e a você, de tal maneira que ele deu o seu único filho. Mas esse amor só tem validade, esse amor ele só tem profundidade na minha e na sua vida, se nós cumprirmos o restante do versículo que diz, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele coloca a sua confiança, para que todo aquele que acredita em Jesus não pereça, não morra, não venha sofrer a perdição eterna, aquilo que comumente ouvimos falar no meio evangélico como um inferno, um lugar de sofrimento eterno, que existe. Mas aqui a Bíblia me diz que quando eu creio no Filho de Deus, em Jesus Cristo, esse Filho de Deus, esse amor de Deus que me é revelado através dele, ele me livra desse castigo eterno e ele me leva para um caminho de vida eterna. Um caminho nos céus que a palavra me diz onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mas lá haverá a plenitude dessa vida com Deus. Eu convido você, nessa noite, nesse dia, a colocar a sua vida, o seu coração, nas mãos desse Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe. Está chegando ao final mais um Viva com Excelência. Como falamos, eu quero convidar você a nos acompanhar na semana que vem na continuação desse programa. E esse programa vai estar na íntegra nas redes sociais, os contatos estão passando aqui. E eu espero você no próximo domingo no Clube Atlético Piracicabano, às 8h30, que nós nos reunimos lá para levar uma palavra para você. Fique com Deus, uma boa semana, viva com excelência e até a semana que vem.